Dando continuidade então na nossa aula, pessoal, agora com o conteúdo de introdução às normas de desenho técnico, as famosas NBRs, tá? Bom, aqui nessa aula nós vamos comentar um pouco sobre algumas NBRs, tá? Algumas normas, que é as normas que a gente pode considerar aí um pouco mais importante para que a gente possa estar desenvolvendo alguns objetivos das nossas aulas que virão pela frente. Lembrando que existe várias NBRs, várias normas, tá? Para poder desenvolver o desenho técnico, mas essas que a gente vai comentar aqui são as que a gente pode considerar aí um pouco mais importante. Bom, aqui no Brasil, quem rege as normas é a ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então é ela que regulamenta todas as normatizações regida aqui no Brasil. Os procedimentos para execução de desenho técnico aparecem em normas gerais que abordam desde a denominação e classificação dos desenhos até as formas de representação gráfica. Há também normas específicas que tratam os assuntos separadamente, como as que seguem. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos ver algumas normas, nós vamos comentar aqui algumas normas separadamente, de acordo com a sua importância. A primeira dessas normas aí a ser comentada, pessoal, é a NBR 10067, que fala sobre os princípios gerais de representação em desenho técnico. Bom, essa NBR fixa a forma de representação aplicada em desenho técnico. O que isso significa? Bom, existem várias formas da gente fazer essa representação em desenho técnico. E uma dessas representações é o que a gente chama de vistas ortogonais, ou projeção ortogonal, ou projeções ortográficas, enfim. O que isso significa? Isso significa que tem 4 tipos de diedro para poder fazer essa representação. Aqui no Brasil, normalmente utiliza o primeiro e o terceiro diedro para poder fazer essa representação, tá? Então, nós vamos estar vendo isso aí um pouco mais a fundo, tá? Pode ficar despreocupado nas próximas aulas que vai vir pela frente. Tá? Como eu falei, a gente só está fazendo aí um comentário sobre cada norma que a gente vai estar estudando. Existem várias outras, mas existe aí algumas mais importantes para a gente poder desenvolver as atividades. A NBR 8402 trata de execução de caracteres para escrita em desenho técnico. O que isso significa? Bom, para poder escrever, tá, em um desenho técnico, é importantíssimo que essas letras sejam padronizadas, tá? E essas letras, elas possuem tamanhos, espessuras, uma série de informações que vão estar nessa NBR 8402, tá? Bom, a gente vem falando aí desenho técnico, desenho artístico e tal. O importante, pessoal, é vocês saberem o seguinte: existe 2 tipos de desenho, de uma forma geral, tá? Você tem o desenho convencional, o desenho técnico convencional, e você tem o desenho desenvolvido por software. Dentro dessa linha de raciocínio do software, nós temos AutoCAD, SolidEdge, SolidWorks, Inventor, um monte de software para a gente poder fazer desenvolver esses desenhos. Porém, é importantíssimo que vocês saibam como que é feito o desenho convencional. O que é esse desenho convencional? É aquele que você bota a mão na massa, aquele que você vai usar esquadro, que você vai usar compasso, que você vai usar os lápis, para vocês poderem chegarem lá no software depois e saberem o que é uma linha, o que é uma reta, o que é uma linha tracejada, o que é uma aresta. Isso tudo é importante para vocês, tá? NBR 8403, aplicação de linhas em desenhos, tipos de linhas. Bom, pessoal, essa NBR aí trata
sobre as espessuras de linhas e os tipos de linhas que são utilizados para confeccionar um desenho técnico, uma documentação técnica. Assim como a NBR anterior fala sobre caracteres, ou seja, as letras que são utilizadas, a 8403 também fala dos tipos de linhas. Então, por isso que lá no primeiro dia de aula eu comentei para vocês sobre a importância da gente separar os tipos de linhas, o que é linha grossa, o que é linha fina, porque existe vários tipos de linhas e formatos. Então existe linha grossa, linha média, linha fina, linha tracejada com ponto. E essa NBR ela traz para a gente informações específicas sobre a utilização desses tipos de linhas em desenho, tá ok? Nesse slide vocês podem observar uma tabela, tá? Com as espessuras das linhas, o formato das linhas, e na coluna aí, na última coluna, você tem aí a aplicação, aonde que você pode estar utilizando esse tipo de linha. Então, por exemplo, a linha da letra A é uma linha grossa contínua. Aonde que a gente pode estar utilizando essa linha grossa contínua? Contornos visíveis e arestas visíveis, tá? Então, o que isso quer dizer? Todo o esboço do desenho, todo o formato do desenho vai ser constituído por uma linha grossa, tá? Nós vamos desenvolver toda a forma de um elemento somente com essa linha grossa. Então, quando eu pedir para vocês aí para poder comprar aí um grafite ou um lápis macio, tá? É justamente para a gente poder determinar essa linha grossa. Essa linha grossa ela vai fazer todo o contorno do desenho. A linha letra B, que é uma linha contínua estreita, ela pode ser utilizada para linhas de cotas, linhas auxiliares e assim sucessivamente. NBR 10126, ela fala sobre cotagem em desenho técnico. O que é a cotagem, pessoal? Cotagem é a forma de representar as medidas das peças. Então, para a gente poder desenvolver uma peça, é preciso ter medidas. E essas medidas são chamadas no desenho técnico de cotagem, ok? Bom, essa cotagem é através de linhas, tá? É através de setas e através de valor numérico. Então nós temos aí, ó, as recomendações na aplicação de cotas são os elementos gráficos para a representação de cotas são linha de cota, linha auxiliar, limite da linha de cota, que é feito por seta, e o valor da cota, o valor numérico da cota, tá? As cotas, aí tem algumas informações importantes, que as cotas não devem se cruzarem, tá? As cotas não podem tocar, as linhas auxiliares não podem tocar no desenho, enfim, uma série de informações aí importantes, tá? Aqui nós temos o exemplo de uma cotagem de um elemento, tá? Lembrando que o elemento ele pode ter diversas formas, tá? Mas aqui de uma forma bem simples, está explicando aqui como que é a cotagem de um elemento. Então nós temos aí linhas auxiliares ou linha auxiliar, nós temos a linha de cota, nós temos o limite da linha de cota, e esse limite da linha de cota ela é geralmente representada por uma seta, mas tem outras informações, outros tipos de limitações que a gente vai ver aí numa próxima aula, ok? Então aqui é um exemplo aí de cotagem de um determinado elemento, tá? NBR 8196, emprego de escalas em desenho técnico. Normaliza o emprego de escalas e suas designações. Bom, pessoal, escala é o seguinte. A escala é a forma de representar o desenho em 3 etapas. Tá? O desenho ele pode ser representado na sua escala natural, ele pode ser representado na sua escala de ampliação ou pode ser na sua escala de redução. O que isso significa? Se eu tenho ali o desenho, eu vou usar algumas medidas, tá?
às vezes essas medidas elas não são as medidas reais do desenho, mas a cotagem do desenho tem que ser no seu valor real. Então, tipo, imagine eu ter que desenhar um determinado elemento em uma folha, na folha A4 aí, que é uma folha normal que a gente utiliza, e normalmente a folha A4 ela deve ter aí em torno aí de uns 300 milímetros aí, uns 30 centímetros aproximadamente, não me lembro muito bem, de comprimento, né, de altura assim. E aí, o seguinte, como que eu coloco uma peça, uma representação aí de uma peça ou de um elemento que tem aí 500 milímetros ou 400 milímetros dentro dessa folha? Então eu vou precisar o quê? Eu vou precisar reduzir o tamanho desse elemento para poder caber nessa folha. E aí é onde que entra essa NBR, que trata sobre a normalização de escalas para a utilização de desenho, tá? E aí você tem aí os tópicos, ó, escala, escala natural, escala de ampliação, escala de redução, vem explicando certinho aí a definição de cada uma, ok? A gente vai ver isso aí também mais a fundo nas próximas aulas aí. Aqui a gente tem um exemplo, coloquei aqui um exemplo de uma lâmpada para vocês, a representação. Então a lâmpada do meio é a lâmpada que nós temos aí no valor real, que, que nós chamamos aí de escala natural. Ou seja, é eu pegar a mesma medida da lâmpada e ir lá no desenho e fazer a representação dela na mesma medida. Porém, se essa mesma medida dessa lâmpada ela não couber dentro das folhas que são solicitadas para desenho, ou eu reduzo ou eu amplio, tá? Quando que eu uso uma escala de ampliação? Quando o elemento ele for muito pequeno e eu não conseguir observar os detalhes daquela peça. Então eu vou utilizar uma escala de ampliação. E quando essa peça ela é muito grande e ela não cabe dentro do papel, eu vou utilizar uma escala de redução. Então essa figura aí é só para poder exemplificar o que é a utilização de escala. A NBR 10068, que vai falar sobre folha para desenho, layout e dimensões de folhas para desenho. Tem por objetivo padronizar as características dimensionais das folhas em branco e pré-impressas a serem aplicadas em todos os desenhos técnicos. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, essa norma ela vai tratar sobre espaçamento de margem, margem direita, margem esquerda, rodapé, tá? Superior, margem inferior, tá ok? Aqui do lado tem uma tabelinha de acordo com o tipo de folha. Então nós temos a folha A0, A1, A2, A3, A4, né? Nós temos vários tipos de folhas aí. Para cada tipo de folha você tem aqui um espaçamento de margem, a largura da linha e até o comprimento da legenda. Tá? Importantíssimo também. De acordo com o tipo de folha, você utilizar também o comprimento da legenda, que é importantíssimo para as informações de confecção dessa peça, ok? Pessoal, então é isso, tá? A gente finaliza aqui com essa teleaula sobre o assunto aí de normatização, tá? Lembrando que isso aí só foi um resumão, tá? Foi um apanhado geral. Nós vamos ver cada NBR dessa aí separadamente, especificamente, tá? Tem aí em torno de uma aula para a gente poder desenvolver com mais informações esses assuntos abordados, tá? Isso aí só foi para vocês irem se posicionando sobre as NBRs. Então, se vocês puderem aí estar utilizando, fazendo uma pesquisa, fazendo uma leitura um pouco mais a fundo sobre essas NBRs que a gente comentou nessa teleaula, vai ser de grande valia para vocês, tá? E o e-mail está aí, tá? Qualquer dúvida, só mandar a pergunta e a gente tenta responder aí o mais rápido possível, beleza? Façam seus exercícios e tirem as dúvidas se assim for necessário. Valeu, um abraço a todos aí.